Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmos 115, 1. Fiquemos de pé para orarmos ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua presença, a sua orientação, a sua direção sobre este culto. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedes de estarmos em tua presença, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E especialmente agora, Senhor, quando nós nos reunimos como igreja, nós te agradecemos porque estás entre nós, segundo a tua promessa, nos instruindo, nos abençoando, nos dirigindo, compartilhando da nossa vida, nos orientando em tudo aquilo que fazemos. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos, durante este culto que queremos te prestar. Que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra seja pregada, que o teu Espírito possa reinar entre nós e que possamos sentir a tua presença de tal forma que possamos estar com os nossos corações cheios na plenitude do teu Santo Espírito entre nós, para que durante mais uma semana estejamos transparecendo o amor de Cristo nas nossas vidas para todos aqueles que conosco convivem. Queremos te pedir que abençoes os membros da igreja que não estão conosco aqui, estão viajando em vários lugares, descansando nesse período de férias. Pedimos que os abençoes, que os guardes de todo mal. Em especial queremos orar pelo pastor e sua família, Senhor, que estão em gozo de férias, que tu possas estar recarregando as suas energias e também abençoando na participação da convenção lá no Nordeste, que o teu Santo Espírito possa estar falando ao seu coração, ao coração dos líderes da denominação, para que essa denominação, Senhor, que tem uma história tão bonita, possa conservar essa história, fazendo com que ela que progrida e que realmente abençoe esta nação com a pregação da tua palavra. Fica conosco, Senhor, durante mais este culto. Dirige-nos, abençoa-nos, pois nós oramos pedindo todas essas bênçãos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica como consta no nosso boletim. Ela será projetada e nós faremos a leitura da forma como está indicado, dirigente, homens, mulheres, e assim participaremos todos deste momento de devoção, de leitura devocional da palavra de Deus. Leamos todos então. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. As mulheres. Pode virar a página. O Senhor tem se lembrado de nós. Abençoar-nos-á, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. E no número 24, do hinário para o culto cristão. Mas ao teu nome da glória.
Queremos agradecer nesse instante pela presença de muitos irmãos visitantes. Alguns nós os conhecemos e outros nós não os conhecemos. Enquanto o grupo de louvor vem até aqui à frente, os irmãos que estão nas proximidades dos visitantes cumprimentem em nome da Igreja Batista Ebenezer, dando as boas-vindas aos nossos queridos irmãos. Boa noite, igreja. Eu queria falar, agora a gente vai cantar Short of Fame, Só Pra Te Louvar. É uma música nossa, a gente fez uma cantata, é muito bonita, a gente adquiriu ela como louvor. Vamos lá?
Agora nós vamos cantar Rei Meu, uma música também nossa, a gente, da Aline Barros, mas a gente canta bastante aqui. Bom, vamos lá. Cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. Vamos cantar agora Para a Nossa Alegria. Os galhos secos. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos.
alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui mais um dia, Pai, em Tua casa, com todos os meus irmãos, Pai. Obrigado por fazer parte desse grupo de louvor, Pai. Obrigado por ter o irmão Rafa, o irmão Igor, o irmão Vinícius comigo aqui, Senhor. Abençoe a vida de quem vai pregar, Senhor. E abençoe o seu Paulo por estar mais um dia te direcionando o culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Para aqueles que não sabem, o pastor da igreja encontra-se participando dos trabalhos convencionais, e aqueles que quiserem assistir, os trabalhos convencionais agora podem ser assistidos pela internet. Então depois perguntem o endereço e acessem. Os irmãos poderão ouvir mensagens preciosas dos irmãos que estão lá participando daquele trabalho. Mas nós estamos aqui e temos por hábito interceder por aqueles que sentem alguma necessidade, ou estão doentes, ou conhecem alguém que está enfermo, ou desempregado, alguma necessidade que o irmão sentir, pode colocar diante do altar de Deus. Na realidade, quando nós convidamos os irmãos para que fiquem aqui à frente, a ideia é que os demais que estão vendo o posicionamento dos irmãos, olhem para esses irmãos e procurem memorizar, para que se lembrem em suas casas, orando, intercedendo pelos demais irmãos, uns aos outros, nos abençoando através da oração. Então nós nesse instante convidamos aquelas pessoas que têm algum motivo de agradecimento, ou então algum motivo que nós devamos interceder, que venham até aqui à frente. Podem se posicionar aqui à frente. Eu quero convidar o irmão Celso Bonatti, um dos nossos diáconos, para que ele faça essa oração de intercessão.
Oremos, irmãos. Santo e eterno Pai, te somos gratos, Pai Santo, por estarmos na tua presença. Grato, Pai Santo, grato por tudo que tens feito por nossas vidas. Grato, Senhor Deus, porque apesar das dificuldades, dos problemas que temos, tu, Pai Santo, nos olhas com olhos de amor, de carinho, de consolo, de paz. Temos certeza, Senhor Deus, que estando junto de ti, estamos do melhor lado. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que recorrem a ti, porque sabemos que, recorrendo a ti, estão certos de que és um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Deus de amor, Deus de bondade. Grato, Pai Santo, mais uma vez grato pelos enfermos curados, pelos necessitados supridos, por pessoas, Senhor Deus, que estavam com problemas tantos e tu os acolhestes. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar novamente, e agora o hino de número 348, A Minha Fé e o Meu Amor. Cristo habite pela fé em nós, nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É um momento que nós usamos cantando, louvando a Deus e também prestando o nosso culto através dos nossos dízimos e ofertas. Então aqueles irmãos que trouxeram poderão colocá-los nos gasofilácios enquanto nós cantamos o hino 348, A Minha Fé e o Meu Amor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Eu vou convidar o irmão Frank para que nos eleve a Deus numa palavra de oração, agradecendo especialmente pelos dízimos e ofertas que foram depositados nesse instante. Oremos, irmãos. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos recebidas de Ti durante essa semana, Senhor. E louvado sejas, ó Pai, por nos permitir estarmos aqui para uma semana abençoada que se inicia. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos permitiu ter, Senhor. E aqui estivemos, Senhor, para entregar uma parte dele a Ti, agradecidos por todas as bênçãos e providências que o Senhor nos deu. Senhor, abençoa aqueles que não têm um emprego, Senhor, que uma porta seja aberta para suprir as suas necessidades e ter o sustento da sua família. Senhor, louvado sejas por tudo que tens feito por nós em todos os momentos de nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos. Que esses recursos sejam administrados com sabedoria, que venha de Ti a sabedoria, Senhor, naquilo que é necessário para a nossa igreja, para o Teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdão pelos nossos pecados e falhas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar a Meire para que venha juntamente com a irmã Cristina apresentar um dueto. Acho que é melhor colocar isso. Deixa eu já fazer. Nosso boletim de hoje, entre outras mensagens que o pastor Wagner deixou, consta o seguinte: convidei pessoas especiais para mim para que preguem enquanto estiver viajando. Ore por cada uma delas. Uma delas é o irmão Hudson Agudelo, da Igreja Batista em Brás Cubas. Os meus netos estiveram no acampamento da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, e lá eles encontraram o tio Rude, trazendo mensagens preciosas, numa linguagem que só as crianças entendem, adolescentes entendem, e fez bastante sucesso. Que Deus o abençoe e que ele faça sucesso entre nós, trazendo a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Boa noite. Fico feliz de poder estar aqui mais uma vez e ainda mais para poder pregar a palavra de Deus também. Eu gostaria de chamar os irmãos para orar mais uma vez, levar nossos corações a Deus. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós viemos a Ti, ó Deus, com toda a gratidão, ó Deus, com todo o temor, ó Pai, para abrir nossos corações, ó Deus, nossas mentes para o que o Senhor tem para nos falar hoje. Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor me use, ó Deus, como vaso, ó Pai, para
derramar bênção sobre essa igreja, Pai, através do que o Senhor tem para falar, ó Deus. O Senhor esteja abençoando cada um aqui, ó Deus, abençoe este culto, ó Deus, que é o momento que nós podemos expressar a maneira máxima da nossa adoração a Ti, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 2, 11 e 12. Pedro 2, capítulo 2, versículo 11 e versículos 12. Lerei, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Bem, irmãos, o que a gente vai falar hoje tem respeito muito à nossa identidade como cristão. Muitas pessoas perderam ao longo da vida cristã a sua identidade. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes também por más influências, seja na família, seja por amizades, no trabalho. E Pedro, ao escrever sua carta, reforça aos seus queridos irmãos que voltem a esse conhecimento, quem eles realmente são e como eles devem se portar como cristãos. Então, a gente vê no versículo 11, que ele diz: amados, insisto em que. E essa palavra insiste deve ser destacada porque não é um pedido comum que ele faz aos irmãos dele. Ele faz isso mostrando uma certa ênfase, né? Mas por que insistir? E, logicamente porque os cristãos de lá estavam vivendo um cristianismo muito raso, muito superficial e barato, o que lembra muito o cristianismo dos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos um cristianismo raso que qualquer um pode pregar, qualquer um pode fazer o que quiser dentro da igreja, qualquer um pode chegar e montar a igreja que quiser, do estilo que quiser, e às vezes nem de forma bíblica, às vezes simplesmente da maneira que eles pensam estar corretos, a interpretação que eles acham melhor. Então, Pedro também vê essa ênfase para quem ele está escrevendo, e ele insiste nisso, insiste na carta que eles devem, primeiramente, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, quando ele fala estrangeiros e peregrinos, o que ele está dizendo? Primeiramente, que nós não somos deste mundo. Ou seja, a nossa identidade, nossa cidadania não pertence aonde nós vivemos agora. Temos sempre que nos lembrar qual é o nosso lugar. Temos sempre que nos lembrar a quem nós pertencemos. Temos que lembrar quem que nos criou, qual que é a nossa pátria. Jesus Cristo, em Filipenses, diz assim, 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. Como se diz, né, estrangeiro e peregrino. O estrangeiro, porque não estamos no nosso lugar de origem, que é o reino de Deus. E somos considerados peregrinos porque estamos apenas viajando, estamos apenas de passagem aqui neste mundo. Então eu sempre uso o exemplo, né, que vamos dizer que a vida eterna seria daquela parede até essa. E a nossa vida aqui na terra é como se fosse o meu dedo aqui. Entre a parede e a outra, isso aqui simboliza a nossa vida aqui na terra. Ou seja, não significa nada comparado com a eternidade.
que nós vamos passar lá no céu com Deus. E tudo que a gente faz nesse único ponto de tempo mostra para onde a gente vai, quem a gente vai seguir, aonde a gente vai viver e a quem a gente pertence. Então, nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos. Quando a gente vê um estrangeiro, um gringo aqui no Brasil, a gente logo olha e já vê assim, esse cara é gringo, esse cara não é daqui. Por quê? Pelo jeito que ele fala, pelo jeito que anda, as atitudes, vestimenta, né? Até o físico dele é todo diferente. Então a gente olha para um peregrino, para um estrangeiro, e a gente reconhece. E nós, sendo estrangeiros aqui neste mundo, as pessoas deveriam reconhecer a gente como peregrinos neste mundo. E Pedro destaca isso: vocês são estrangeiros e são peregrinos. Toda vez que alguém olhar para você, a pessoa tem que saber, esse cara não pertence a esse lugar. Eu já vi um testemunho de uma amiga minha, que ela dava um ótimo testemunho no trabalho, e uma colega de trabalho dela chegou nela e falou assim: vem cá, você é muito diferente. Você tem alguma coisa que, sei lá, é diferente de todo mundo que eu já vi. O que você tem? E foi a abertura que ela teve para falar de Jesus Cristo. Isso é ser estrangeiro. As pessoas olhar para você e olhar para você, nossa, esse cara é diferente do jeito que ele anda, do jeito que ele fala, do jeito que ele se veste. A postura dele é diferente. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos aqui. E Pedro destaca isso. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Versículo 11. A palavra abster-se significa deixar de usufruir de algo ou alguém por vontade própria. Então é quando você tem algo na sua mão, você pode ter aquilo, mas você se abstém, você escolhe não ter, você deixa de usufruir aquilo. Então ele fala que vocês têm que se abster dos desejos carnais. E eu peguei alguns versículos aqui que falam que são esses desejos carnais. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Colossenses 3,5 também diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E diversos outros versículos também dizem o que são esses desejos carnais. E tem o 1 Coríntios 6, 9 a 10, que diz exatamente assim: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então esses desejos carnais deveriam ser algo sério para nós. São coisas, tudo que eu falei aqui são coisas que nós praticamos. Em todos os momentos da nossa vida nós caímos em pecado. Caímos em um desses desejos carnais. São coisas que a nossa carne deseja e que nosso espírito luta contra. E quando nós caímos nesses desejos carnais, nós pecamos contra Deus. E às vezes nem é só essas coisas. Temos também, por exemplo, a ira é um desejo carnal. A mágoa também é. Falta de perdão. Quando temos um irmão, mesmo que seja na igreja, um familiar, em que nós não concedemos perdão, nós estamos pecando. É a nossa carnalidade falando mais alto. O orgulho também, teimosia, idolatria, seja de bens, de familiares ou de status social. Tudo isso são desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Muitas vezes nós esquecemos que existe um reino espiritual à nossa volta. E nesse reino é travada uma grande e duradoura batalha.
por muitos anos, desde que Adão pecou, tem se travado essa batalha espiritual, essa guerra espiritual. E ela existe. E a gente tem que estar sensível a essa batalha, a nossa espiritualidade. Porque tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E o nosso espírito, toda vez que nós pecamos, nosso espírito como se ele estivesse se contraindo. É como se ele fosse minimizado toda vez que nós pecamos. Nós deixamos de fazer com que o Espírito Santo age em nossa vida quando nós pecamos. E essa é a nossa batalha. Paulo falava, né, que ele tinha vontade de fazer certas coisas, mas não o que ele queria. A carne dele desejava algumas coisas que o espírito dele não desejava. E essa é uma batalha que todo crente tem. Essa é uma batalha que nós vamos ter até a nossa morte. É a batalha espiritual. Então, nunca achem que essa batalha vai ser ganha, porque ela só vai ser ganha no momento em que Jesus Cristo voltar. Só depois que nós formos elevados ao céu é que essa batalha vai terminar. Então, nunca deixe de lutar. Os desejos carnais continuam lutando contra a nossa alma. E se a gente não mantém ligado a nossa área espiritual, nosso espírito morre e os nossos desejos carnais tomam conta da nossa vida. E a gente nem percebe. Então, insisto, diz Pedro, que vocês vivam como estrangeiros e peregrinos no mundo e se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Então, em Gálatas 2:20, abram a Gálatas 2:20, que diz: Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E essa deve ser a nossa fala toda vez que nós nos deparamos com os nossos desejos carnais. Basta. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É engraçado porque muitas vezes a gente não percebe que nós somos filhos de Deus. Filhos do Altíssimo Divino. E o filho deve ser igual ao pai. Nós somos filhos, assim como Jesus Cristo é filho de Deus. Nós também somos considerados filhos de Deus. Deus nos adotou como filhos dele. E a gente tem que parar e pensar: as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha fala é digna de um filho de Deus? As coisas que eu faço no meu trabalho, as coisas que eu faço entre os meus familiares, meus pensamentos são dignas de um filho de Deus? Eu, sendo filho de Deus, posso fazer essas coisas que estou fazendo? Se a gente olhasse assim para a nossa vida todos os dias, reconhecendo que nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo, porque só há dois caminhos: aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. E o que Deus odeia, o diabo ama. Então, ou nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos de Satanás. Então, olha para você, olha para suas atitudes e todo dia se fale: eu sou um filho de Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo vive em você, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você pode dizer não a qualquer desejo carnal que aparece na sua vida. A questão é se nós temos alimentado o nosso espírito. Se nós, como peregrinos, nós temos alimentado o nosso espírito. Voltando ao peregrino, é engraçado você ver o estrangeiro. Por exemplo, minha mãe ela é colombiana, né? Para mim, eu ouço ela falando português normal, mas todo mundo que ouve ela fala que ela acha que ela está falando espanhol ou portunhol, né? E eu falo: não, para mim ela está falando português normal. Aí eu falo: não, sua mãe está falando portunhol, eu não estou entendendo nada que ela está falando.
Aí, ou seja, ela não perdeu esse sotaque, ela não perdeu essa identidade dela como colombiana, como latina, né? Às vezes até o jeito dela também como latina, ela não perdeu isso. E nós como estrangeiros, apesar de não estarmos no nosso lugar, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a nossa essência. O que é a nossa essência? O que é o nosso dever? O que é o nosso costume como os filhos de Deus, filhos do reino dos céus? A leitura bíblica, a oração, a adoração, vida em comunhão na igreja. Essas são as coisas que alimentam o nosso espírito. Mas como nós deixamos de fazer tais coisas, os desejos carnais se tornam mais atraentes e nosso espírito começa a corroer. Então, versículo 12, ele diz assim, a primeira parte diz assim: vivam entre os pagãos. Eu acho interessante que quando a maioria das pessoas que se convertem, né? Eu, por exemplo, foi assim. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Eu me afastei de todos os meus amigos da escola. Primeiro porque eu fui para o seminário. Eu me converti dentro do seminário, Palavra da Vida. E então, quando eu fui para o seminário, fiquei um ano internado lá. E quando eu voltei, os meus amigos da escola já ninguém falava mais comigo, ninguém queria saber. Hoje em dia que eu vejo um outro na rua, cumprimenta. Mas eu abandonei todo mundo. Eu falei, não quero mais saber de coisas do mundo. Quero saber de igreja. Igreja, gente crente, música crente, tudo de crente eu queria saber. Não quero saber nada do mundo, nada. Queria me abster totalmente do mundo. Mas um dia, e até com relação a amizades principalmente, um dia eu tomei um tapa na cara de um amigo meu que falou assim: mano, mas se você se abster, se você parar de falar com as pessoas, seja da sua faculdade ou do seu trabalho, se você deixar de ter contato com elas, como que você vai evangelizar? Como que você vai ser um exemplo para essas pessoas? Como que você vai influenciar essas pessoas? E ele me mostrou um texto que diz, deixa eu ver, aquele que diz assim, que ele não rogo para que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17. João 17 diz isso. Não rogo, Jesus falando, orando pelos discípulos. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, né? E é exatamente isso. E Pedro repete que vivam entre os pagãos. E como estrangeiros, nós estamos num lugar que não é o nosso lugar, mas é o lugar onde a gente deve viver. É aqui que Deus nos colocou. É no seu trabalho que Deus quer que você seja um estrangeiro, um peregrino. É na sua escola, é na sua faculdade, é no meio da sua família. É lá que Ele quer que você seja a diferença. Então, vivam entre os pagãos, porque Jesus mesmo disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja. Deus está nos protegendo. Então nós temos que viver entre os pagãos, né? E dar o nosso testemunho. Nós temos que parar dessa ideia de sempre ficar dentro da igreja. Eu sou líder de jovens na minha igreja e recentemente a gente tem colocado a ideia de sair mais. Porque é tudo lá. Escola bíblica lá. Culto lá. Tudo lá. Toda a programação dos jovens é dentro da igreja. Então quando que a gente vai sair? Aí a gente começou com um projeto da Cristolândia. Não sei se vocês conhecem. Tem a Cracolândia aqui perto ali da Estação da Luz. E tem uma igreja lá, a Igreja Cristolândia. É uma missão batista. E você pode, qualquer dia, principalmente sábado, vai lá de graça e doa o seu tempo como voluntário lá. A gente já foi umas 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes, tá? 2, né? E a gente levou os jovens da igreja. Pegamos o trem, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã já estava lá na Estação da Luz, lá na frente, esperando a galera abrir para a gente poder entrar. E trabalho voluntário, das 9 até as 15. Lá no meio dos drogados, dos viciados lá. E é um trabalho muito gostoso e, apesar de não ser muito de levar a palavra, não tem muito evangelismo, mas a obra social que a gente dá café da manhã, dá almoço, dá banho neles, faz a doação de roupas, né? De vez em quando a gente tem um momento para conversar com eles, tem que fazer culto, tem que fazer o louvor.
Então é um momento que a gente está tentando tirar os jovens da nossa igreja de fora da igreja, né? Porque o nosso objetivo não é trazer para gente para a igreja. O nosso chamado não é dizer para o nosso vizinho: vem na minha igreja. Isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Vem aqui na minha igreja. Tem um pastor legal lá. Vai ter uma mensagem legal. Tem um louvor legal. Isso não é evangelismo. Chamar a pessoa para a igreja não é evangelismo. Jesus em nenhum momento disse isso. Em nenhum momento. A igreja é para os irmãos em Cristo se reunirem em comunhão e adorarem a Deus. Isso é que é a igreja. O nosso chamado é sair da igreja e pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que se converterem virão para a nossa igreja. Aí sim poderão ter comunhão conosco. Mas a nossa missão é sair da igreja. Então, isso que é viver entre os pagãos. Continuando, ele fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Abram suas Bíblias em Efésios 4. Efésios capítulo 4. Versículos 1 a 3. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a maneira exemplar. Como Pedro disse, vivam de maneira exemplar. Essa é a maneira exemplar. Ou seja, eu gosto do versículo 1 do capítulo 4, né, que diz: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós somos vocacionados a alguma coisa. Deus tem um plano para a vida de cada um aqui. Deus tem um propósito. Deus é soberano e, sabendo de tudo, Ele sabe para que Ele te criou. Ele tem um propósito por ter te criado. Ele tem um ministério para que você seja usado. Então, nós devemos viver de maneira digna do Evangelho, de maneira digna da nossa vocação. Pois quando pecamos, não agimos de acordo com a nossa vocação de filhos de Deus. E é aquilo, como eu falei, são dois caminhos: o caminho de Satanás e o caminho de Deus. As coisas que Deus ama e as coisas que Deus odeia. E quando nós pecamos, nós não estamos agindo de acordo com a nossa vocação. Nós não estamos agindo de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós acabamos desviando a nossa vida do caminho que Deus quer para nós. E isso é que acontece quando nós deixamos os desejos carnais entrarem em nossa vida.
Tem uma frase do Martin Lloyd-Jones que diz assim: se você não deseja santidade, não vejo que tenha qualquer direito de pensar que é um cristão. Se você não deseja santidade, você não tem direito nenhum de pensar que é um cristão. Porque é nisso que se baseia a vida com Deus. É nisso que se baseia ser um filho de Deus. Essa é a nossa vocação, né? Deus é um Deus santo, é um Deus puro, um Deus irrepreensível, inculpável. Filipenses 2,15 diz que nós devemos ser filhos de Deus inculpáveis, puros e irrepreensíveis, como estrelas no universo. Nós devemos ser isso, nós devemos ser igual a Deus. Eu acho legal também no capítulo 4 de Efésios, no último versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus. É assim que nós devemos ser, como Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, ser igual a Deus. Se Deus é santo, nossa vida inteira deve ser baseada em buscar a santidade. E quando um filho de Deus não busca a santidade, não tem desejo nenhum em buscar a santidade, eu acho que concordo com o Martin Lloyd-Jones em dizer que ele não tem direito nenhum de pensar que é um cristão. Porque é nisso que se baseia a vida cristã. Santidade. Nós devemos viver num mundo sem pertencer ao mundo. É isso que significa. Continuando, versículo 12, ele diz assim, versículo 12 do 1 Pedro 2: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. E acho que podemos escrever assim, nesse versículo: uma atitude vale mais do que 1000 palavras, né? Acho que tem ou é aquela frase também, né? Uma foto vale, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Para mim, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Você pode falar o que você quiser que você é. Você pode te falar aonde você mora. Você pode inventar um monte de coisa. Mas a sua atitude mostra quem você é, não o que você fala. Por exemplo, hoje nós temos, né, uma vida paralela, que é a vida virtual, né? Facebook, Twitter, Instagram, redes sociais em geral. Você pode ser quem você quiser lá. Qualquer um pode pagar de cristão dentro do Facebook. Qualquer um pode pegar uma imagem bonita e colocar lá e colocar um versículo. Eu faço isso, eu ponho lá umas imagens, ponho os versículos e tal. Qualquer um pode fazer isso e não viver uma vida cristã. Qualquer um pode falar que é uma coisa, falar que é um filho de Deus e não viver. Agora quem vive exatamente o que fala. Aqui ele fala assim, que mesmo que eles acusem de praticarem o mal, eles observarão as boas obras que vocês praticam. Então, sendo cristãos, somos seguidores de Cristo, né? Cristão significa ser pequenos cristos. E o cristão, ele é seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi um homem sofredor, foi um homem perseguido. E nós também seremos perseguidos. Nós também sofreremos, assim como o nosso exemplo sofreu. E muitos aqui já temos passado por isso. Mas a ideia aqui por mais que as pessoas falem coisas de nós, não importa o quão grave pode ser, a gente tem que saber que a melhor forma de revidar é através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, através das nossas obras. E assim essas pessoas não suportarão tamanha vergonha, né? E um exemplo disso, não exatamente de vergonha por terem falado mal de mim, mas uma vez que pensavam de mim. Tem uma amiga minha, ela foi lá no acampamento lá do ABN, da PEC, e eu acabei dando um estudo para os equipantes, né? O devocional sobre a vida de Davi. E aí eu dei o primeiro devocional no primeiro dia, e acabou o devocional. E ela é uma amiga minha, lá de São José e tal. Ela chegou pra mim: Hudson, eu queria te pedir perdão. Aí eu: por quê? Ela: eu queria te pedir perdão porque eu julguei você mal.
Eu achava que você era uma coisa, que você fingia ser uma coisa, mas agora eu vejo que você não é o que eu pensava. Aí desculpamos e tal. E pra mim foi um choque, né? Falei, caramba, o que ela pensava de mim, né? Então, de forma que o que eu falei, a forma que eu demonstrei lá através do estudo que eu dei, as palavras que foram usadas, ela observou como era a minha vida na verdade. Ela percebeu quem eu realmente era, através da minha atitude lá no palco. Então, nós sabemos que através do nosso testemunho nós podemos calar a boca de pessoas que falam mal de nós. As pessoas podem acusar a gente de qualquer coisa. Mas como tem um pastor que diz assim, o único que deve saber as boas obras que a gente faz é Deus, porque Ele nos ama e Ele nos conhece, e o diabo, porque ele odeia o que a gente está fazendo. São as únicas pessoas que precisam saber o que a gente faz para Deus, né? E quando as outras pessoas interferem, deixa que Deus resolve, né? Se você for um bom crente, se você tem uma boa vida cristã, Deus vai usar a sua vida para mostrar para as pessoas que elas estavam erradas a seu respeito, né? E eu mesmo na minha própria igreja já sofri bastante isso, de pessoas acharem que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou, né? E já ouvi muitas pessoas que saíram da igreja por causa disso, de falaram mal da pessoa e ela se sentiu mal e saiu da igreja. Mas eu não, eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu sei que sou um filho de Deus, eu cumpro com as minhas obrigações na igreja, e não importa o que os outros falam, né? Eu sei que eu estou fazendo o meu papel, e sei que um dia Deus vai mostrar para as pessoas quem eu realmente sou, que eu sou um filho de Deus, e vocês também são filhos de Deus, e vocês vão demonstrar com a atitude de vocês para as pessoas que vocês são filhos de Deus. Então, temos que viver de maneira, né, que as pessoas olhem para nós e observem as boas obras que a gente está fazendo. E outra coisa, a palavra observem me destacou bastante também, porque as pessoas estão sempre nos observando, sempre. Não sei aqui quem já passou por isso, mas as pessoas sempre estão de olho em nós. Falou que é crente, o pessoal já bate o olho, já fica de olho aberto para você, sabendo, vendo o que você faz, vendo o que você fala, vendo as coisas que você posta na internet, os vídeos que você compartilha, as piadas que você conta, as conversas que você participa, os lugares aonde você vai. As pessoas estão de olho, estão sempre observando as suas obras. Aqui fala, eles vão observar as suas obras, né, e ver o que vocês estão praticando. Então, do mesmo jeito que quando a gente olha um peregrino, um estrangeiro, todo mundo para ver, olha o gringo ali e tal, todo mundo para ver, aquele cara ele não é daqui, hein? Todo mundo para ver, as pessoas sempre vão parar para ver a gente. Sempre. Nossa, não sei porquê, mas crente hoje em dia é sinônimo de a pessoa ficar lá olhando e torcendo para que a pessoa caia em algum pecado, para que a pessoa erre em alguma coisa. Porque nós como cristãos, nós temos princípios. Muitas vezes nós pregamos, e é aquilo, a gente fala mais do que toma atitude. E a gente acaba falando tanta coisa que não somos capazes de cumprir, que quando nós não cumprimos, aí as pessoas, todo mundo cai matando em cima da gente. Você não fala que é crente? Você não fez isso? E aí? Cadê o crente? Né? Às vezes nem fala nas costas, que é mais comum ainda. Olha lá, aquele cara falou que é crente, e olha o que ele está fazendo, onde ele está indo. Olha a piada dele. As pessoas estão observando. Um exemplo é quando eu estava no quartel. Acho que eu já contei várias vezes esse exemplo, mas vou contar de novo. Eu estava no quartel e, como eu tinha acabado de sair do seminário, foi um choque para mim. E eu sempre lia minha Bíblia. No momento de almoço, a gente tinha que almoçar. Só que aí eu almoçava rapidão e voltava para poder descansar e fazer meu devocional, que era o único momento que eu tinha. Então eu sentava lá debaixo do meu armário e ficava lendo a Bíblia e o meu devocional junto. E todo mundo passava para lá, o que você está fazendo? Melo, né, que era o meu nome de guerra. Melo, o que você está fazendo? Eu falava, estou fazendo um devocional. Aí eu falei, o que é isso? Eu falava, vem cá, senta aqui. Aí eu fazia junto com eles. Tá. Então todo mundo sabia que eu lia a Bíblia e tal. E teve um dia que o sargento lá, ele pediu uma Bíblia para o cara que trabalhava junto com ele, para o soldado que trabalhava junto com ele. Aí falou, eu conheço o cara que lê a Bíblia direto, o Hudson, o Melo.
Aí falou, ó, pega a Bíblia dele que eu vou precisar. Aí chegaram lá em mim, eu tava descansando. Aí chegaram, Melo, você tem sua Bíblia aí? Eu falei, tenho. Eu já achei estranho, né? Por quê? O sargento pediu. Eu falei, ô louco, o que o sargento aqui com a minha Bíblia? Aí ele, não, presta aí que ele vai escrever um negócio na parede dele lá. Nada a ver o que ele escreveu, mas vou nem comentar. A questão é, eles sabiam quem eu era. Eles sabiam o que eu fazia. Eles sabiam que minha Bíblia estava lá, que eu era um crente que lia a Bíblia. Então, quando pensaram em Bíblia, pensaram logo em quem? No Melo. E eu fiquei muito feliz. Falei, foi meio bobo, né, o que aconteceu, mas eu fiquei muito feliz. Nossa, cara, de todo mundo, de todo o quartel, mais de 300 soldados lá dentro, eu fui o único que chamaram que tinha a Bíblia. Aí eu fiquei feliz pra caramba, né? Eu falei, nossa, então... eles observaram as minhas atitudes e isso contribuiu para aquilo lá. Outro exemplo também, eu era muito fã de Charlie Brown Jr. E eu ouvia direto. Aí eu andava com os meus amigos, todo mundo sabia que eu era cristão e tal. E a gente estava indo pro almoço e eu estava ouvindo Charlie Brown no celular. Tava ouvindo Charlie Brown lá e tal. Aí chegou um amigo meu e falou, Melo, vem cá. Eu falo, por que você está ouvindo Charlie Brown? Eu falei, porque eu gosto, né? Qual o problema? Aí ele falou assim, mas você não é crente? Aí eu falei, sou. Eu falei, mas crente não deveria ouvir Charlie Brown? Fala um monte de palavrão, fala um monte de coisa assim e tal. Aí eu, nossa. Aí já deu aquela facada, né? Em mim. Aí eu, nossa, não acredito. Aí eu quero saber se você está falando, é verdade. Peguei meu celular na hora e deletei as músicas do Charlie Brown. Ou seja, as pessoas estão observando. Os meus amigos, principalmente os mais próximos, estão observando. Tudo que você faz. Foi uma música que eu estava ouvindo. Todo mundo ouve Charlie Brown. Mas a crente aqui não pode ouvir, entendeu? Então a questão é, elas vão estar observando o que você está fazendo. O jeito que você fala com seus filhos. O jeito que você trata a sua esposa. A maneira com que você lida com o seu chefe. Quando você reclama. Toda vez que você leva bronca. Fala, o crente só leva bronca o tempo todo do chefe. Nunca faz o que o chefe manda. Fala mal do chefe o tempo todo. Aquele cara ali, só reclama da esposa. Olha os filhos dele, olha o jeito que ele fala com os filhos. Mó grosso. As pessoas estão observando as nossas atitudes. De qualquer um aqui. Então, fiquem atentos. Vivam de maneira digna. Vivam de maneira exemplar. Novamente, vivam de maneira exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. E por último, o último verso diz assim: e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E essa é a parte mais sensacional. Ou seja, a vida virtuosa de um crente pode levar uma pessoa a se arrepender e a crer. Nós podemos fazer isso através da nossa vida, através do nosso testemunho. Pessoas podem vir querer se arrepender e crer em Jesus Cristo. Pensa com você mesmo. Alguém já chegou e falou assim: eu quero conhecer quem é esse Deus que você ama. Eu quero ir na sua igreja. Pô, você é tão diferente, você faz tantas coisas assim, você está sempre alegre, você está sempre lendo a Bíblia, sempre está fazendo coisa certa, sempre toma as decisões certas. Você vai em alguma igreja? Qual é a sua religião? Eu quero conhecer esse seu Deus. A gente pode fazer isso através do nosso testemunho, através da nossa vida. As pessoas podem olhar para a gente e falar: eu quero ser igual a ele. O que você fez? Eu me arrependi dos meus pecados e creio que Jesus Cristo é o único Salvador na minha vida. Nossa, cara, eu também quero esse Deus. Eu também quero crer nesse Jesus Cristo. O que Ele fez com a sua vida, eu quero que Ele faça com a minha também. A nossa vida pode ser um espelho para essas pessoas. Nossa vida tem que ser um reflexo do que Deus é. Eu vi um exemplo num estudo de um amigo meu, que ele estava dando sobre... Era o tema de um acampamento cristão fake. E ele falou ele deu o exemplo de que assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Então nós temos vários aspectos de Deus em nossa vida. Deus usou não só aspecto físico, mas personalidade, também como justiça, questão de certo e errado,
a ira, a bondade, essas coisas que Deus tem, Deus deixou uma porcentagem, vamos dizer assim, em nós, de forma que nós somos iguais, semelhantes a Deus, né? E ele falou que assim, Deus refletia como se fosse num espelho e saía a imagem do crente, do cristão. Naquela época seria de Adão. E no momento que houve a queda do pecado, é como se aquele espelho tivesse quebrado. E jamais o que Deus refletia, não refletia mais no homem. Porque o que reflete no homem agora, até hoje, é o pecado. Então aquela questão de o homem ser igual a Deus não existe mais por causa do pecado. Mas a obra de Jesus Cristo foi o que é como se fosse o sangue de Jesus Cristo sobre aquele espelho, que conseguiu pegar de novo o reflexo do que Deus é, enxerga, bate em Jesus Cristo e chega até nós. E agora a gente pode, quem tem Cristo Jesus na sua vida, pode refletir novamente quem Deus é. Então se você é um filho de Deus, você ainda pode fazer essa conexão. Você ainda pode ser igual a Deus. E esse é o nosso objetivo. Então, um outro exemplo também, assim quando nós vamos para outra cidade, por exemplo no Rio de Janeiro, né? Que tem um sotaque diferente, bem diferente do nosso. Eles falam o R porque as pessoas falam com S e tal, né? Então as pessoas em nossa volta devem se sentir tocados ou influenciadas com a nossa forma de viver. Nosso jeito de estrangeiro, de peregrino, um jeito diferente dos outros. Então assim como a gente vai para o Rio, né? Paulista, pelo menos eu morei 4 anos no Rio. Fui para o Rio, quando eu voltei falando igual carioca. Peguei o sotaque deles. Aí deu um mês e eu perdi também. Mas a questão é, o fato de eu ter ido, ter aquela comunicação, ter aquela influência do Rio de Janeiro e eu voltar com um sotaque para outro lugar, para outro mundo com o meu sotaque, é a mesma coisa com a vida cristã. As pessoas, no momento que elas se aproximam de nós, elas têm que sair de uma forma diferente. Tem que ter esse sotaque, tem que ter essa influência nas pessoas. Nossa, o que você faz? Aprendi com um amigo meu. Meu amigo, ele sempre faz isso, ele sempre lê a Bíblia. Mas por que você está lendo a Bíblia agora? Meu amigo me ensinou. O que você ora agora? Oro? Pô, aquele cara lá, ele me ensinou, ele é meu amigo e tal, ele vai na igreja, ele é crente, ele me ensinou a orar. É dessa forma. A gente tem que contagiar as pessoas com a nossa forma de viver. Meu desejo e oração a Deus é que a nossa vida e o nosso ministério tenha um sabor radical, uma determinada contracultural, uma bélica tendência que faça as pessoas, não só no mundo, não só no trabalho, não só na escola, não só na nossa família, mas que as pessoas, até mesmo dentro da igreja, se sintam desconfortáveis. Que a gente tenha também uma estranha mistura de ternura, mas de firmeza, que mantenha as pessoas balançadas, que mantenha as pessoas um pouco fora do eixo. Uma convocação invasiva para algo mais, algo arriscado, algo maravilhoso. Que a gente possa ter uma salinidade e uma luminosidade sobre nossa vida e sobre nossa igreja. Algo como Jesus Cristo. Que a gente possa ter uma vida igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tudo isso aqui se baseia no que Jesus Cristo foi. Jesus, ele veio como peregrino no mundo. Leiam aqui comigo, 1 Pedro 2:11. Ele veio como peregrino no mundo, se absteu dos desejos carnais, viveu entre os pagãos de maneira exemplar, acusaram de praticarem o mal, dele ter praticado o mal, mas muitos observaram as boas obras que eles praticaram e glorificaram a Deus e se converteram. Foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo veio. Tudo que está escrito aqui se baseia no que Jesus Cristo foi e no que Ele é ainda. E o que Jesus Cristo é, deve ser o desejo ardente do nosso coração. Quando desejo ardente é uma coisa que a gente deve desejar com muito anseio, como se fosse a única coisa na nossa vida.
É a única coisa que a gente precisa. A gente não tem nada nesse mundo, só Jesus Cristo. Ele é a única coisa que nós precisamos nesse mundo. E o mínimo que a gente pode fazer é viver para Ele. Jesus morreu a nossa morte, então nós devemos viver a sua vida. Viva de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor derramou o seu Espírito aqui sobre essa igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor pôde abrir os corações e a mente, os ouvidos, ó Pai, os olhos espirituais de muitas pessoas aqui, ó Pai, para dar essa mensagem, ó Pai, para que elas possam receber, ó Deus, e aprender, ó Pai, a quem eles pertencem, qual é a sua pátria, qual é o lugar de onde eles vieram, ó Pai. E, ó Deus, que hoje eles saibam que não são pessoas comuns aqui no mundo, ó Pai, mas que eles saibam que são peregrinos neste mundo, ó Deus. Que eles são estrangeiros, ó Pai. Que eles estão numa peregrinação aqui na terra, Deus. Que o único destino é o céu. Ó Deus, obrigado porque o Senhor derramou a vida do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. O sangue dele, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque nós podemos testemunhar do que Jesus Cristo fez na vida de cada um aqui. Obrigado porque nós temos, ó Deus, oportunidades, muitas oportunidades de dar testemunho, de mostrar, ó Deus, para as pessoas através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso agir, quem o Senhor é em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê coragem, intrepidez, ó Pai, para conquistar diversos corações, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a nos abster dos desejos carnais, ó Deus. Eles tomam conta de nossas vidas, ó Pai, tomam conta da nossa... estragam a nossa família, estragam o nosso viver cristão, ó Pai, de tal forma que muitas vezes, ó Deus, sentimos vergonha, ó Pai, de orar, de ler a Bíblia. Ó Deus, nos dê força, ó Pai. Encha-nos do Teu Espírito, ó Pai, para que nós possamos lutar, ó Deus, contra esses desejos, ó Pai. Que nossa alma, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, se fortaleça cada vez mais em nossas vidas, ó Pai. Que a leitura bíblica, ó Deus, que a oração, ó Deus, que a comunhão com os irmãos, ó Deus, seja algo frequente em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, esteja abençoando a vida de cada irmão dessa igreja, Deus. Esteja abençoando a vida dessa igreja, ó Pai. Que ela seja luz, ó Deus, no meio das trevas que está aqui em volta, ó Pai. Que ela possa, ó Deus, ser sal, ó Deus, no meio dessa terra, ó Pai. Que o Senhor esteja usando a vida de cada um para mostrar quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós, ó Deus. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, perdoa nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Porque temos pecado, Deus, e pecamos só contra Ti, ó Deus. Deus esteja abençoando. Obrigado por esse culto, obrigado por a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, ó Deus, para adorar ao Seu nome, honrar, ó Deus, e glorificar a Ti, ó Pai, com muita liberdade, ó Deus, o que muitos cristãos lá fora não têm, ó Deus. Que nós possamos também estar usando, ó Deus, o exemplo, ó Deus, dos cristãos perseguidos, ó Pai, que muitas vezes não têm uma Bíblia, mas mesmo assim seguem em santidade, seguem, ó Deus, lutando contra os desejos carnais e ainda vivem de maneira exemplar, ó Pai. E nós rogamos, ó Pai, queremos viver de maneira exemplar, queremos ser igual ao Seu Filho Jesus, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos ao irmão Hudson pela sua participação neste culto, trazendo essa mensagem tão importante para a vida de cada um de nós. Em algumas igrejas, quando nós frequentamos no portal, ao sairmos está escrito assim: aqui começa o seu campo de missões. Então, ao ouvirmos essa mensagem, nós ficamos tocados e responsabilizados. Ouvimos a mensagem, sabemos o que devemos fazer. Agora importa irmos e fazermos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão Hudson, pela sua palavra. Que Deus o abençoe e continue usando na sua obra.